Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como condicionar e iterar elementos HTML em Angular. Então, segue a fita. Olá, terráqueo! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer com que elementos de uma interface HTML sejam condicionados aos elementos de uma classe no Angular. Também como usar laço de repetição para iterar esses elementos com recursos também da sua classe Angular. Então vamos lá. Mas antes de começarmos, se você chegou aqui porque tem interesse nesse tipo de conteúdo, peço que você inscreva-se no canal, ative o sininho para ficar por dentro das novidades. O canal está começando, precisando de inscritos e a gente vai publicar muito conteúdo legal. Muito conteúdo do tipo nerd, entusiasta tecnológico. Então segue junto com a gente. Pesquisando por Stack Blitz no Google, o primeiro link que aparece é da ideia online que a gente vai utilizar. Tem no card aqui em cima e na descrição do vídeo um link para uma playlist com vídeos de Angular. Tem vários tutoriais de assuntos específicos de Angular para você brincar à vontade. Aqui no Stack Blitz, que oferece uma penca aí de tecnologias que a gente pode usar para programar, um deles é o Angular, é nele que eu vou clicar. Uma coisa que eu faço, que eu explico nos outros vídeos, é aqui na pasta source criar um arquivo chamado main.html e no arquivo main TypeScript substituir aqui o imports URL, substituir aqui o template por template URL. E ao invés desse código, dessa template string, eu coloco aqui o meu arquivo main.html. Agora eu posso escrever código mais facilmente aqui dentro do meu componente. Vou colocar aqui um H1 para MyApp, vou colocar um H aqui para o nome da minha aplicação. Lá no main TypeScript, ao invés de Angular, eu vou colocar MyApp, que é o que vai aparecer aqui. Então aqui no componente principal, além do nome, para brincar, eu vou declarar um n como number, inicializado com 10, e numbers como sendo uma array de number. Vou ter um método chamado update, que inicializa esse array de numbers. Eu vou declarar um laço de repetição para o indexador que começa em 1. Enquanto ele for menor ou igual a n, ele vai incrementar para declarar um número aleatório entre 0 e 100 e incluir esse número no array. Feito isso, aqui no meu arquivo principal, outra coisa que eu preciso fazer é adicionar o forms module aqui no imports. Repare que quando eu fiz isso com o autocomplete, ele já adicionou esse import aqui em cima. Porque lá no meu arquivo principal, eu vou utilizar inputs com ngModule. Declarando o input do tipo number com o ngModule igual a n, percebe que ele já aparece aqui com o valor que está declarado na classe. Eu boto o contexto update, que tem um binding do evento click com o método update que a gente declarou na classe. Agora eu declaro uma table, um tr, um th para o index, um para o número aleatório, o outro th para o ímpar. Even é par, odd é ímpar. Vou colocar um hr antes do table para quebrar a linha. E agora eu vou declarar um outro tr. Esse tr eu quero que ele se repita a cada um dos elementos do array numbers. Então eu uso um recurso do Angular chamado asterisco ng_for. Ng é de Angular. For é laço de repetição. O que eu declaro aqui dentro? Let n of numbers index as i. Então eu estou dizendo que eu vou ter um índice chamado i e cada um dos elementos de numbers será replicado em n trs. Agora eu posso declarar um td e interpolar o i. Quando eu clico em update, olha o que acontece. Eu vou do 0 ao 9 aqui. Eu vou colocar i mais 1, porque o usuário não entende esse negócio de índice começar em 0. E aqui eu coloco um td para o número aleatório. Se eu clicar em update, e antes de fazer o último td, para facilitar aqui a nossa visualização, eu posso declarar um constructor dentro da minha classe e forçar o update. Assim, sempre que eu atualizar minha aplicação, ele já vai vir carregado com os números aleatórios. E sempre que eu modificar isso aqui e clicar em update, ele vai atualizar a minha lista. Voltando para o meu main HTML, eu vou criar um TD para utilizar um outro recurso do Angular que permite condicionar elementos. Então aqui, eu vou declarar um span com contexto even e um outro contexto odd. E aqui eu condiciono esse elemento usando o ng_if, em que eu posso fazer uma pergunta. Se o n %2 igual a 0, quer dizer que é even. Eu posso usar esse mesmo mecanismo para perguntar se é diferente de 0. Agora eu mostro se o número é par ou ímpar. Infelizmente o Angular não tem else, então a gente precisa usar o ng_if com a condição contrária quando a gente quer mostrar uma coisa ou outra. Agora na nossa aplicação a gente consegue mudar esses elementos e cada vez que a gente atualiza com os números aleatórios, ele atualiza a tabela. Se você quiser, por exemplo, tentar a sorte na loteria, aqui ao invés de 100, a gente coloca o 60, a gente coloca 6 números aleatórios aqui, pronto, você pode fazer o teu jogo da loteria igual. Vou fazer uns exercícios aí, afinal de contas você aprende a programar programando. Vamos desenvolver uma aplicação que calcula a tabuada de um número formado pelo usuário.
Então, na tela inicial aqui do Stack Blitz, no Create New Project, eu vou clicar em Angular. Aqui na pasta Source, eu vou criar o main HTML, porque aqui no main eu vou remover isso aqui e eu vou usar o template URL main HTML. Aqui no main HTML, a gente cria um H1, o nome da aplicação, Multiplication Table. Vou colocar o input para o número. E lá no main, a gente que não precisa desse name, por outro lado, a gente precisa do número. E aqui no input, a gente associa o ngModel com o n. Porém, aqui no main, eu esqueci de adicionar aqui o forms module. Eu faço por aqui para ele já colocar o import aqui em cima para a gente. Botando HTML, eu quebro uma linha, crio uma tabela, e aí aqui a gente usa o ngFor para percorrer todos os números que a gente precisa da tabuada, do 1 até o 10. Eu tô ligado, é tosco. E não dá para fazer um laço convencional com um número sequencial qualquer. Infelizmente isso é meio bizarro, mas o time do Angular não providenciou nada melhorzinho pra gente. Assim como não tem o else do ngInf, o ngFor não é exatamente um for. Fica meio toscão mesmo, tô ligado. Se sabe de alguma forma mais bonitinha de fazer isso aí, deixa aí nos comentários. Agora a gente cria os nossos TDs. Um pro n, um pro i e um pro n vezes i. A gente pode colocar um ngIf para só mostrar a tabela se tiver o n, para ela não aparecer quando estiver incompleta. Aí, sempre que a gente modificar o número aqui, ele vai mostrar a tabela atualizada. Uma outra coisa que a gente pode fazer é definir um valor inicial aqui para ele, como 2, por exemplo. Ele sempre vai iniciar em 2 e trazer preenchidos para o usuário. Agora, que tal fazer uma aplicação que calcula os juros compostos, mostrando a tabela de juros progressivo? Pausa aí e tenta fazer, depois você volta aqui para conferir como ficaria. Bom, na tela inicial do Stack Blitz eu clico em Angular, ele vai criar um projeto, eu venho aqui em Source e adiciono o arquivo main.html. No main.html agora eu crio aqui, eu coloco um H1 para identificar a aplicação. Aqui na minha classe principal eu não preciso do name, eu vou ter um value, que é um nome, eu vou ter a taxa, eu vou ter a quantidade de meses e eu vou ter o método getInterests que vai retornar o valor multiplicado pela potência de 1 mais a taxa de juros elevado à quantidade de meses, que é essa fórmula aqui. Bom, eu vou fazer uma pequena modificação para permitir que eu faça aquele laço de repetição com mais facilidade. Eu vou não utilizar a quantidade de meses definida pelo usuário, mas uma informação enviada como parâmetro. E aí eu chamo isso aqui de getPartialInterest, inclusive é sem o S. E aí eu crio um método para devolver os valores dos juros calculados. E aí nesse método eu declaro um array e uso um laço de repetição para percorrer todos os meses da quantidade informada pelo usuário, inserindo nessa lista o cálculo parcial dos juros. Pronto, agora aqui no meu HTML eu coloco uma div por valor, um input por valor, mas para colocar o input eu me esqueci e a gente precisa importar o forms module. Aí a gente consegue usar o ngModel, uma div para a taxa de juros, um input para a taxa de juros, uma div para os meses, um input para os meses, uma figura de linha, e aqui eu começo a fazer a nossa tabela. Uma linha, uma TH por mês, uma para o valor acumulado, deixa eu ver espaço aqui, e agora eu crio um TR usando o ngFor para pegar cada um dos itens daquele método getInterestValues que devolve um array com os valores acumulados de juros mês a mês. Coloco uma TD por I e uma outra TD por valor já formatado como moeda. Quando eu coloco os valores agora, por exemplo, 5 meses, eu tenho o valor acumulado aplicado ao mês anterior. Cálculo dos juros compostos. Aumentando aqui, ele vai me mostrando corretamente. Isso, se gostou, curte, comenta, compartilha. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Vários vídeos de Angular vão focar daqui para frente, beleza? É isso aí, tamo junto, até o próximo.